E aí, velho? E aí? Beleza? Que honra ser entrevistado por você. É uma honra entrevistar você. Nos primeiros vídeos do seu canal, né? Um dos primeiros vídeos do canal. Então, galera, eu tô aqui fazendo esse quadro, né? Eu ainda tô no início, ainda entendendo como é que ele funciona, que é uma tentativa de entrevistar homens ao redor do mundo, né? De diferentes lugares. E às vezes eu acabo encontrando também uns conterrâneos, né, do Brasil, mas de outra experiência do Brasil, já que é um lugar continental, né, um país continental, com dimensões continentais. E eu acho que a experiência também de cada cidade é diferente. E é aí que eu quero saber de você. Primeiramente, Vitor, você pode se apresentar? Vamos lá. Bom, galera, meu nome é Vitor, eu tenho 27 anos, estamos aqui em Antrangue, né? Trabalho como editor de vídeos atualmente, sempre trabalhei com audiovisual, viajando. Há 4 anos eu estou viajando por aí. Primeira vez viajando internacionalmente para outro lugar assim, longe. E é isso, eu era educador físico antes de formação. Me formei em educação física, nasci em Bebedouro, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E estou aí viajando com a minha companheira, Renata, e fazendo amigos pelo mundo, com meu parceiro de viagem agora. Eu acho que é isso, um resumo geral, assim. Pra você, como é ser homem no Brasil? Como é ser homem no Brasil? Sabia que o Gu já ia fazer essa pergunta, mas não pensei na minha resposta, confesso. Sim. Mas eu pensei assim, ser homem no Brasil, de certa forma, é fácil comparado ao cenário de ser mulher no Brasil, né? Sim. Já começa por aí. Bom, eu acho que ser homem no Brasil, cara, não tem um tutorial, assim, eu acho que eu não tive um tutorial de como ser homem, assim, meio que não... Eu acho que ninguém tá preparado também pra te ensinar como é ser homem, né? Tipo assim, desde a minha experiência, quando eu comecei a me entender como um homem, eu acho que era uma coisa meio assustadora no começo, assim, de tipo, no sentido de, caraca, que é muita responsabilidade agora, eu tenho que, tipo, possuir coisas, me comportar de certa maneira. Então, quando eu comecei a entender o que era ser homem, assim, na visão geral, sim, né, da sociedade normal, assim, da escola, dos amigos do bairro. Desculpem o barulho das motos, né, que faz parte. É Vietnã, gente, é a experiência real. Aqui. Eu sentia que existia uma pressão para eu me comportar e ser um tipo de homem, mas ao mesmo tempo não era aquilo que eu queria fazer, algumas coisas, me comportar de tal jeito, aquele negócio de tipo, que o homem tem que ser durão, que tem que ser, sabe, tipo, não pode chorar. Sim. Mas eu acho que você me falou, você comentou... Agora não tem como não, Rapaz, você falou uma coisa interessante, que foi tipo assim, sobre esse lugar da responsabilidade, né? Então você acha que esse lugar do ser homem está sempre ligado a um lugar de assumir responsabilidades e fazer coisas e ter uma postura específica, né? Sim, eu acho que... que postura é essa também, né? Cara, igual eu te falei, aquela postura de você não pode chorar, você tem que ser o provedor ali, você, né, na sociedade tá te preparando para você ser um cara bem sucedido. Sim. Que o homem tem que estar, aos 30 anos ele tem que estar resolvido, né? Eu imaginava que com 30 anos eu estaria, sei lá, com uma casa, com um carro, com tudo resolvido, sabe, financeiramente e tal, e hoje em dia eu vejo que, tipo... Doce ilusão. Doce ilusão, é. Ainda mais no mundo de hoje que a gente vive, né, que é tudo diferente, né, da época dos nossos pais. Mas assim, eu tive uma boa referência de homem, sabe? Meu pai foi um homem que, tipo assim, era um cara que não era machista, que sabia muito bem respeitar as mulheres, era um cara que sempre cozinhou em casa, que sempre fez tarefas que normalmente os pais dos meus amigos não faziam. E minha mãe sempre me criou também, eu tive essa referência materna também, que minha mãe sempre falou assim, você vai ser um homem que sabe cozinhar, que sabe passar, que sabe lavar. E desde pequeno, assim, ela começou a me dar essas funções e tarefas e responsabilidades. Só que eu acho que o que complicou foi a escola, o bairro, é aquela pressão fora de casa. Você não vive numa bolha. Você não vive na bolha. Inclusive, quando você começa a ficar adolescente, ali você vive mais fora de casa do que dentro de casa, né? E quando você tá dentro de casa, seus pais estão trabalhando e tudo. Então, eu acho que o cenário externo me fez criar uma casca. Eu fui entendendo que, tipo, não, eu não posso ser esse cara bonzinho. Porque senão vão pisar em cima de mim, cara. Os outros caras vão pesar. E aí eu fui criando essa armadura. E aí quando eu me entendi assim, tipo, eu vi que eu não conseguia sair desse personagem. Era como se eu tivesse criado um personagem pra sobreviver, né, da realidade que eu vim de escola pública. Um clima tenso, de rolar várias paradas na escola, brigas muito pesadas. E aí eu tive que criar essa casca. E depois, quando eu comecei a buscar me conhecer mais, o que eu quero da vida? Será que é isso que eu quero mesmo? Aí eu comecei, tipo, porra, velho, tô com um monte de coisa, um monte de casca aqui que eu tenho que agora entender aqui quem eu sou e tal. E aí, viajando, eu fui quebrando essas cascas de
chorar, por exemplo. Era uma coisa que eu não chorava. Eu acho que eu fiquei uns 10 anos, no mínimo, sem chorar. Sem exagero, assim. Sem exagero. Nossa, que tenso. Tem duas perguntas que eu quero lhe fazer. Você falou que treinou um bom tempo de karatê. Você acha que a arte marcial lhe deu uma base de homem boa ou negativa, né? De como ser, de como se portar? Né? Eu acho que muito boa. Apesar de algumas pessoas que frequentavam esse mesmo ambiente ser aqueles homens que mais durão, assim e tal. A disciplina que a arte marcial te ensina é muito boa e a confiança que te gera, isso mudou. A arte marcial mudou minha vida. Mudou minha vida total. Eu acho que eu não estaria talvez aqui viajando se não fosse arte marcial. Enfim. Né? Você entende um pouco? Eu entendo um pouco, eu não cheguei a treinar muito assim, mas eu treinei um bom tempo de capoeira. Eu agora, nos últimos tempos, eu comecei a treinar Muay Thai e eu percebi assim que me deu uma garra assim, que eu falei, pô, era pra eu ter treinado na adolescência, era pra eu ter treinado mais duro, era pra eu ter treinado também outras artes, sabe? Enfim. Acho que é um conselho bom que a gente dá pros homens assim, porque com certeza, treinei arte marcial, velho. Qualquer uma. A arte marcial não é pra todo mundo, mas eu acho que quem gosta, acho que pode quem tá buscando um esporte, coisas, quem tá buscando um esporte coletivo, vai te ensinar sobre sociabilizar ali. E também eu acho que se você tem um filho, né, coloque seu filho na arte marcial. Se ele quiser fazer algum esporte, se ele tiver, mostrar interesse a boxe, alguma coisa, não pense que é violento, ele vai ficar mais violento. Não, na real é o contrário. Eu comecei a fazer arte marcial, eu parei de brigar. Violência é quando tem uma briga de rua, alguém pega um pedaço de pau e taca na cabeça do outro. Isso é violência. Uma arte marcial, ela tem regras, condutas, que você tem uma hora pra começar e acabar, tem um juiz ali. Então, assim, é um ambiente controlado. É um ambiente controlado, acho que total. Isso não é violência. Uma é ser um homem que viaja e um brasileiro viajante. Brasileiro. Porque você viajou dentro do Brasil muito. E agora tá viajando fora. Primeiro, ser homem viajante. Eu sei dos meus privilégios sendo um homem viajante. Isso é fato. Porque, por exemplo, eu já viajei de maneiras muito OX, assim, né? Pra quem não sabe, eu viajei. Quando eu comecei a viajar, eu saí com muito pouco dinheiro. Eu fiz uma experiência, que eu não tenho dinheiro, uns 5 mil reais, assim, pra ter uma experiência. Aí eu fui, não gastei esse dinheiro, porque eu vendia foto na praia e tal. Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero, vou virar fotógrafo, do nada. E aí eu larguei minha profissão de educação física, comprei um notebook e saí com 140 reais de casa. E pegando carona. E aí esse fato de eu viajar roots de carona e tipo, na beira da estrada, pegando carona com um desconhecido e entrando no carro de alguém que eu nem conhecia, tipo assim, é porque eu era homem. Então, tipo assim, tanto eu sei que existem mulheres que viajam assim, sozinhas. Só que assim, cara, é um negócio muito perigoso pra mulher, sabe? Eu acho que eu comecei a criar mais empatia também pelas mulheres quando eu comecei a viajar, porque eu comecei a encontrar mulheres que viajavam nos hostels, assim, e aí eu comecei a entender dos meus privilégios como homem, porque elas falavam assim, como você tá viajando? Eu falava, eu tô viajando de carona. Aí elas, nossa, eu queria viajar de carona assim, não tinha uma que não falava, nossa, eu queria poder acampar durante 2 dias num lugar isolado, sozinha, só com comida que eu levei. E aí eu comecei a entender, nossa, então, peraí, então eu ser homem aqui, tipo assim, as mulheres realmente não podem fazer isso, Não é todo mundo que dá pra fazer. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E a leitura de você vai viajando simples, você começa a ler as pessoas rápido. Então isso vai fazendo você entender. Tem um lado também de perceber, na América, ser um brasileiro, por exemplo, aqui fora, eu percebo que a gente é mais sagaz, assim, eu acho. Eu sinto perto, em comparação com o europeu, que pela situação, talvez, econômica do nosso país, a gente vem num país, né, subdesenvolvido, então eu acho que a gente tem mais malícia. Eu percebo uma certa vantagem, assim, em comparação, assim, de negociar, sabe? Essa malícia do brasileiro. Eles se jogam muito, eles gastam muito dinheiro, bebem muito e tal. Exatamente. Assim, tem umas coisas de meio inconsequência também, né? Você falou da experiência de viajar só. Agora, como é ser um homem que viaja com a companheira? Tá, eu viajei, pra quem não sabe, um ano sozinho, quase ali 1 ano. E depois encontrei com a Renata e começamos a viajar juntos. Eu tinha a crença de que, tipo, eu vou viajar sozinho, eu não quero me envolver com ninguém, eu não quero me relacionar, porque eu não quero perder minha liberdade. Não é minha situação não, mas enfim. Mas você deu uma risada. Às vezes rola. E tá tudo certo, tá tudo certo. Véio, não tá é um tudo certo. problema, não é... Você sonha, por exemplo, viajar ao mundo, às vezes você acabou de sair de alguma relação, você quer só se conhecer viajando, porque tem muito esse lance, né? Às vezes a galera quer sair pra viajar pra ser uma nova versão de si, um lugar que ninguém te conhece.
ter essa, né, essa liberdade. Ah, eu não quero namorar porque senão vai mudar o meu estilo de vida, vai mudar minha viagem. Eu era um pouco assim. Mas a gente não sabe quando você vai encontrar a pessoa certa, né? E eu, por muito tempo, na minha adolescência, eu nunca tinha namorado antes da minha companheira atual. Eu sempre era relações muito superficiais, eu não queria me envolver. Então eu entrava na relação, quando começava a ficar sério, opa, peraí, tá ficando sério, meu sonho é viajar o mundo daqui 6 anos, então eu não vou me envolver com ninguém agora. E aí quando eu conheci a Renata, opa, peraí, tá? Vamos me permitir a amar, sentir. E aí eu me joguei nisso e foi muito, muito, muito importante. É muito massa compartilhar a vida com alguém. Sim. E eu comecei, tem um filme que é o filme que eu mais gosto, que é o Na Natureza Selvagem. Sim. E eu já assisti muitas vezes e eu não tinha noção do que o filme mais ensinava, eu ignorava. Tipo assim, a frase principal, o aprendizado principal do filme, eu tava viajando e esquecendo dele. A felicidade é real quando compartilhada. Né? Ele fala, a felicidade só é real quando compartilhada, mas eu acho que a felicidade é real quando compartilhada, porque ela também é real sozinho, né? Claro. E é muito isso, porque você tem com quem compartilhar suas experiências, compartilhar as suas ideias, as suas frustrações, os seus medos. Você tem um apoio maior, e isso eu acho que dá um gás. Eu achava que estar com alguém viajando iria, de certa forma, ser uma coisa negativa no sentido de me privar de aprender um novo idioma, de privar de aprender coisas. Só que na real me deu um boost. Sim. Porque eu tive esse apoio maior para crescer numa velocidade mais rápida. Então, é lógico, depende de quem está do lado, né? Claro. Então, acho que sempre foi aquela, vamos crescer junto. E aí foi evoluindo junto. Então, eu acho que foi muito benéfico para mim viajar com a Renata, viajar em companhia, assim, é uma coisa que eu acho que eu aconselho. Mas é lógico, depende de diversos fatores, a pessoa que você tá. Se você tá no momento também, porque quando eu comecei a me envolver, eu tava num momento muito bem comigo mesmo. E isso é muito importante, porque já tive outros momentos que talvez se eu encontrasse alguém para viajar junto não daria certo, porque eu tinha ainda questões para resolver, questões minhas. E acho que tem homens, né, que fazem isso, né, que só estão bem quando estão com alguém. Isso é complicado. Tipo assim, quero alguém para me sentir bem. Eu acho que isso também... Acho que você teve uma ideia muito assertiva quando falou, não, estou bem comigo e agora eu quero partilhar isso, sabe? É tipo um copo, né? Como que é? Você não pode se envolver com o copo meio cheio. Tem que estar os dois com o copo cheio pra transbordar, sabe? Bota numa bacia, tá ligado? Né? Tipo isso. Mas assim, e qual a habilidade mais necessária para um homem que viaja em casal? A habilidade mais necessária para um homem que viaja em casal? Comunicação. Sem dúvida. É a comunicação, cara, porque quando você tá namorando, sem tá viajando, tá parado num lugar fixo, já você tem que conciliar as coisas, tem que ceder de um lado, né? Tem que dar a sua opinião numa coisa que você quer é uma vida compartilhada ali, então você tem que ter uma comunicação muito eficiente ali, falar sempre o que vocês estão pensando, os dois lados, para encontrar um consenso, né? E um equilíbrio ali no que vocês estão buscando. E viajando com esses monte de estímulo que a gente tem, essa loucura já é difícil. Imagina você namorando. Então tem que ser uma comunicação muito boa. E saber a hora de ceder e a hora de falar, não, velho, não dá. Esse país eu quero ir, sabe? Então eu acho que a comunicação é a habilidade principal esse nível. De homem para homem, qual é o conselho que você dá para os outros homens que estão assistindo a gente? Geral, conselho de vida. Linkando também com o que a gente falou, contextualizando tudo, eu, até voltando naquele assunto, né, do choro, do sentimento, eu acho que a gente é criado a vida inteira com aquela visão de que o homem tem que ser forte, que não sei o que, não pode fraquejar, mas a gente é ser humano. Então eu acho que você tem que ter maneiras de você sentir o que você está sentindo ali, e deixar fluir os seus sentimentos, porque se você ficar travado nessa casca, isso pode te consumir, te corroer por dentro, e você tem que simplesmente ser você, sem medo de julgamento. E outro fato é não esperar o momento certo para as coisas, sabe? Porque eu esperava muito o momento certo para as coisas e eu vou me preparar para no momento certo eu viajar ao mundo, para no momento certo eu namorar, para no momento certo eu começar um negócio. E aí quando eu comecei a viajar, a viagem me deu essa coragem de que entendi que não tem momento certo para fazer as paradas, sabe? Então eu acho que é se jogar mesmo, que o caminho se faz caminhando mesmo, né? Então eu acho que é isso, ter essa coragem, essa ciência que não vai chegar o momento certo, que você tem que se jogar. E tem que ser você, sabe? Busca só ser você, velho. E já era, as coisas vão acontecendo.
Massa demais, velho. Meio coach nesse final, mas... Muito coach esse final, mas... Vai, vamos lá. Aqui. É porque o coach, ele fala coisas que às vezes é interessante, mas às vezes ela é fora de contexto. Serve pra um nicho, mas não pra todos. E eles botam como se fosse serviço pra todos. E não é assim que funciona a parada, entendeu? Sim. Cada um vai saber o que funciona melhor pra si. Real. Por isso que façam terapia, não vão pra coach. Façam aqui, ó, terapia com esse ser aqui, ó. Tem muita coisa que daria pra aprofundar. Sinto que a gente passou meio rapidinho pelos assuntos. Véio, mas quem sabe a gente não grava em outro país aí, outro momento, né? Né, velho? Sim, né? Muito Estamos massa. aí. Muito massa. E vou fazer o meu merchan aqui. Faça o seu merchan, por favor, velho. E meu merchan, me siga aí no Instagram, não sei se o Gui vai colocar aqui embaixo ou na descrição, Vitor Nomad, que eu crio conteúdo ensinando vocês a viajarem. Massa. É isso, mostrando a minha experiência também, né? O que eu tô fazendo pra conseguir viajar e você pode também fazer se você quiser. E é isso. Massa demais aí. Valeu, galera. É nóis, tamo junto. Valeu. Pô, da hora demais, velho. Da hora demais. Pô, fui muito, daria pra